Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para você também que vai estar acompanhando essa mensagem através do YouTube, também a paz do Senhor Jesus, que essa mensagem venha encontrar lugar nos vossos corações e ela seja alimento para a vossa alma, mas também entendimento para o dia a dia. Então, nós vamos colocar ali no Gênesis capítulo 28, versículo 15, 16 e 17. Primeiro 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar, ele não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Quero te convidar, por um breve momento, a fechar os seus olhos. Nós vamos levantar uma oração. E certamente o Senhor está neste lugar. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Somos gratos em nome do Senhor Jesus pela leitura da Tua palavra, que é alimento para a nossa alma. Assim, Senhor, que esta mensagem, ela venha encontrar lugar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, Senhor, a cada dia fazer a aplicação dela ao nosso viver. Assim, Senhor, nos abençoa, se revela a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa mensagem é: o Senhor está neste lugar. Mas nós precisamos aproveitar esta oportunidade e desfrutar da presença dEle. E todos aqueles que chegam diante do Senhor não voltam da mesma forma para casa, para os seus lares, para os seus lugares. E nós vamos, a título de preâmbulo nesta mensagem, estar explicando para vocês, para que haja um entendimento. Esse Jacó aqui, que teve o sonho, ele é o patriarca de Israel. Ele é o patriarca das 12 tribos de Israel. Foi pai de cada um dos chefes das 12 tribos. Mas a história dele começa interessante aqui, porque um dia o pai dele, já sendo velho, Esaú já sendo velho, e Isaac já sendo velho, ele teve dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó, ele ficava mais perto da mãe ali, fazendo as coisas, ajudando ali na casa. E Esaú era um homem guerreiro, ia para o campo para caçar, essa coisa toda. E num determinado momento, Rebeca, que era a mãe dos dois, e olha o que é a profecia de Deus. A sua vida é profética diante do Senhor, por isso você está aqui e está ouvindo também essa mensagem. Porque um dia, Rebeca, ela se engravidou. Engravidou e ela passou muito mal durante a sua gravidez. E ela perguntou ao Senhor, por que daquilo? E o Senhor diz assim: olha, não se preocupe. Duas nações brigam dentro de você. E quando vem o nascimento dos gêmeos, primeiro nasce Esaú, que era o primogênito. Mas interessante que Jacó, ele também nasceu agarrado no pé de Saul, agarrado no pé de Esaú.
Como quero dizer, eu também quero a minha bênção. Porque a bênção do primogênito era dobrada. E eles vão crescer até que chega no momento que nós precisamos trazer aqui. Um belo dia, Esaú, ele vai para o campo caçar. E Jacó ali perto da mãe, a mãe disse assim, olha, faz o seguinte, você vai fazer um guisado da forma que seu pai gosta e você vai levar para ele. E você vai receber a bênção dele. Ele já está velho, entrado em dias. Ele falou, mas eu não posso, porque chegar lá meu pai descobrir que sou eu, então certamente ele vai me matar. Ele disse assim, não, você faz o seguinte, você pega a roupa ali do seu irmão, esfrega bem, coloca ali um agasalho de pelo e você vai se apresentar. E ele assim faz. Ele vai se apresentar ali diante do pai e o pai pergunta, quem é? Ele disse assim, eu sou Esaú. O pai olha e disse assim, interessante, que a voz não é de Saul, mas o cheiro é de Saul. E foi e abençoou ele. Assim que ele acaba de abençoar, chega Esaú, cansado do campo, entra e diz o pai, me abençoa. O pai disse, mas eu acabei de te abençoar. Então foi seu irmão que entrou aqui e levou a sua bênção. Pois bem, mas se eu não tenho a bênção, para esse momento a bênção é uma só. Mas eu quero trazer para os amados de que algum tempo antes Esaú chega cansado e pede ao irmão dele um prato de lentilha, que ele está com muita fome. O irmão disse assim, não vou te dar um prato de lentilha não, a não ser que se você me dá uma benção. Ele disse assim, eu te dou a benção, para que vai adiantar a benção se eu estou morrendo de fome? Então ele já não havia valorizado a benção. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos valorizar a bênção de Deus para nós. Meus amados, quando Esaú, ele vê que o irmão dele havia furtado a bênção dele, ele disse assim, olha, no dia que nosso pai morrer, eu vou te matar. E a mãe, Rebeca, explica isso para ele, diz assim, meu filho, você vai para a casa do seu tio, vai ser longe, mas você vai para lá. Você vai ficar lá até que se cumpra o tempo. E chega, ele pega as suas coisas e vai. Ele chega num lugar, a palavra não domina. E ele diz assim, o sol já era posto, a noite estava chegando. E ele pega uma das pedras daquele lugar e ele coloca ali. E ele deita a cabeça e dorme. E quando ele dorme, ele viu, através de um sonho, que era posta uma escada que tocava no céu e vinha até a terra. E os anjos desciam e subiam. Os anjos desciam e subiam. Descrito aqui na palavra. E bem em cima, no topo da escada, ele viu um ser que dizia assim, eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai e o Deus de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus se revela ali para ele e faz uma promessa para ele. Diz assim, olha, eis que eu estou contigo e te guardarei, porque a tua semente será como pó sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa.
e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Aquela promessa nos alcançou hoje, porque nós somos benditos, felizes no Senhor. Amém. E ele ouve e logo ele acorda. E ele acorda e diz assim: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E ele vai e teme, né? Quão terrível é este lugar. E este lugar não é outro senão a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Olha a promessa. Deus fez uma promessa para você, vai se cumprir. Mesmo que a sua caminhada seja em determinados momentos da vida andar sozinho, na sua visão, mas Deus estará sempre cuidando de você, sempre cuidando de nós. Então, vejam bem, e há momentos da vida que nós achamos que a solidão é absoluta, nada dá certo, tudo conspira contra, e a gente às vezes até diz: Deus até me abandonou. Ledo engano. Ele está presente, ele está te dando uma aprovação. E Jacó, ele vai e chega na casa dos tios, e lá ele vai escolher uma esposa. Interessante, que é uma benção maravilhosa, porque ele disse assim: eu de repente não posso escolher, mas aquela jovem que vier ao meu encontro e eu pedir água e ela me der água, essa será escolhida. E ele chega ali na terra, vem ali aquela jovem e diz assim: me dá água. Ela disse assim: não somente te darei água ao Senhor, mas também darei água a todos os seus camelos. Imagina que luta. Você dá água para camelo, vindo numa longa jornada. Você já viu quanto essa moça trabalhou, né? Então, e ali ele vai desposá-la, vai ter os filhos, e um dia ele vai voltar. Por que eu estou falando isso? Porque se cumpre na vida dele que Deus nunca saiu da presença. Aonde ele botava a mão, a manada do seu genro aumentava. E quando ele tirava a mão, ela diminuía. Até que um dia ele entendeu que Deus estava o chamando de volta. O seu pai havia falecido. E ele pega a família e vai retornar à casa. Quando ele chega no local, na volta, os filhos, quando ele chega no local chamado Val de Jaboque, é histórico isso, Val de Jaboque. O que é um val de um rio? Todos sabem, é muito simples. É exatamente aquela parte do rio em que você consegue atravessar e a água bate no máximo no seu tornozelo. Entendeu? Ele passa ali, bem rasinho, e ele vai e atravessa ali os filhos, o gado, essa coisa toda, e ele fica do outro lado. E naquela noite vem um anjo e começa a lutar com ele. Começou a lutar com ele a madrugada inteira. E o anjo, vendo que não prevalecia com ele, disse assim: não, eu vou subir, a alva já está chegando, eu vou subir. Ele disse assim: não, de jeito nenhum. Primeiro me dá a minha bênção, depois você pode subir. E o anjo vai, toca na juntura da coxa dele. E ele, a partir dali, ele passou a mancar. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando nós temos um encontro com Deus verdadeiro, com Deus vivo, fica uma marca na nossa vida. Tudo muda. E ele vai encontrar o irmão
E ao encontrar o irmão o abraça, o recebe e diz assim: vamos. E ele responde: não, as crianças ainda são muito novinhas, o gado é muito novo, não conseguirá andar no passo necessário, e eu vou andar no passo delas. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: o verdadeiro pastor não é aquele que acha que é o mais espiritual do que as suas ovelhas, é aquele capaz de andar junto com as ovelhas, ministrando a cada dia o ensinamento que vem da eternidade, colocando nos corações a bênção pela presença de Deus. E assim, nós precisamos trazer essa mensagem que se encontra no Velho Testamento para os nossos dias. Um dia, o Senhor Jesus, estou sendo bastante claro aqui, um dia o Senhor Jesus, ele se fez carne e habitou no nosso meio. E o nome, Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. E ele andou ensinando a respeito do reino, ensinando a respeito de como nós poderíamos alcançar essa grande bênção da vida eterna. Ele nos mostrou que tudo o que há no mundo é vaidade de vaidade e que tudo acaba, mas permanece a palavra de Deus. Ela permanece. Ele veio ensinar que há uma promessa para cada um de nós, de que nós necessitaríamos nascer de novo da água e do Espírito. Da água pela lavagem da palavra e do Espírito, porque ele precisava ser recriado para passar a ter comunhão com Deus. Aquele velho homem, ele precisa morrer. Aquele velho homem, com suas razões, com as suas justificativas, não entra na eternidade. Ele está condenado. Por quê? Porque ele é portador de uma doença infecto-contagiosa, que é o pecado, e que no próximo domingo nós estaremos estudando sobre isso. Né, Mateus? Gostou da escola bíblica de hoje? Amém, glória a Jesus. Então, pois bem, essa enfermidade, ela nos leva à morte. Mas o Deus conosco, ele nos mostrou que nós poderemos escapar. Fazendo o quê? Nada, só crer. Mais nada. Ninguém precisa fazer nada. Basta crer. Meus amados, o cristianismo é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós aprendemos, eu quero compartilhar com os amados, para você também que está no YouTube, faça esse exame de consciência. Em todas as religiões, nós respeitamos a todas, mas nós sempre temos que ir ao encontro delas. No cristianismo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Deus veio ter conosco. Ele veio ter com as suas criaturas. Ele é o Criador. Então ele veio para buscar o que havia se perdido. E nós andávamos errantes e perdidos. E ele veio para nos dar uma tão grande salvação, nos curar do mal da condenação. Como isso? Na cruz. A cruz
é o ponto de partida de todo cristão. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o nosso pecado que Jesus suportou. Então ali é o ponto de partida, de que um inocente morreu em nosso lugar. Um inocente pagou o preço. E a última palavra do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, foi tetelestai, em grego, que significa está consumado, o preço está pago. O tempo vai passar e algumas décadas atrás, numa das escavações ali do antigo Israel, encontraram uma pedrazinha com essa inscrição, tetelestai. O que é isso? Era o recibo que se dava para alguém por ter pago uma dívida. Então, o nosso Senhor e Salvador, Ele pagou a dívida nossa do pecado, nos comprou, e agora esse grande projeto de salvação está à nossa disposição. Sem nós termos feito nada. Mas pastor, o senhor está falando, mas como é que o senhor pode provar isso? Podemos, claro. Carlos Emanuel. O que diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça, ou seja, favor imerecido, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Coube a Deus nos dar essa tão grande salvação. Mas a bênção é tão maravilhosa, meus amados, que o mundo não se dá conta. É muito melhor estar seguindo o curso da vida. Não quero me envolver com religião. Não quero me envolver com esse negócio de salvação. Até que chega o dia. E aí não tem mais jeito. Esse é o perigo que se corre. Porque Deus fez uma promessa. Ele entregou o seu filho pela sua vida para que você desfrute dela. Então, e também te nomeou, olha só, ele te nomeou. Ide e pregai as boas novas a todas as gentes. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Onde está isso, Emanuel? Será que estaria no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15? Vamos ver se é. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E essa condenação não é a condenação do homem. Que a condenação do homem, nós temos aqui muitos jovens que estão iniciando a caminhada nas lides do direito. E um pouquinho mais para frente vocês vão aprender a questão de cumprimento de pena. No cumprimento de pena, é uma matéria maravilhosa, muito boa. Vocês vão verificar de que tem, antes da condenação, tem as atenuantes, tá? Tem aquelas causas em que aumenta a pena, mas depois que a pena ela é determinada e a pessoa é presa, ela passa a entrar num regime de progressão de pena. Ele fica um pouco, aí vai progredindo para um regime semi-fechado,
vai trabalhar durante o dia, à noite ele volta para o presídio, depois vai cumprindo até chegar, cumprir numa liberdade e depois vem o trânsito em julgado da sua pena cumprida. E ele pode voltar a ser o melhor cidadão, porque a sua ficha passa a ser limpa depois do trânsito em julgado. Mas, meus amados, essa condenação aqui, ela não tem progressão de pena. Essa condenação aqui é por todo sempre. Não dá para chegar lá na hora e falar assim, agora era verdade mesmo o que eu ouvi pela voz dos profetas, pela voz dos pastores, pelas vozes dos irmãos, das irmãs. É verdade. Então agora eu quero aceitar o Senhor. Não tem mais jeito. É tarde demais. Então nós precisamos ter cuidado. Porque eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, de que se um dia você, por um segundo, ouviu a palavra de Deus, está selado na eternidade. Em que o Senhor diz assim, é o meu filho que me ouve. Não estou nem dizendo para você de que você já está convertido. Porque não há um pastor, não uma igreja que converte uma pessoa. Mas é o chamado de Deus do tempo dele. Quem sabe você está ouvindo hoje. O tempo vai passar. Quando chegar aí daqui a 20, 30 anos, se o Senhor Jesus não voltar, você vai estar com aquela sementezinha no seu coração, passando um momento delicado da vida, e você vai dizer, eu tenho onde buscar socorro. Porque um dia eu coloquei, como vocês estão colocando aqui hoje, a cabeça sobre uma pedra. Essa pedra, a rocha, é o Senhor Jesus. E você está vivendo um sonho. E nesse sonho, há uma escada aqui neste lugar espiritual, que toca aqui e toca no céu. E no topo dessa escada está o Senhor Jesus, levantando o chamado, vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. É esse o chamado que nós precisamos ouvir. Você na carne, como eu na carne, não está falando nada, mas aquela que habita dentro de você, que é a sua alma, que conhece a voz do seu Salvador, ela clama, sedento pela justiça de Deus. E ela diz, aceita, aceita, porque um dia, esse Deus maravilhoso, eu repito, ele chegou diante de um homem que foi levar uma oferta de qualquer maneira e disse assim, Caim, Caim, se você fizer bem, não vai ser aceito. Mas cuidado, porque se não fizer, o pecado está à porta. Não passou muito tempo, ele vai lá, covardemente, assassina o seu irmão. Cuidado, o pecado jaz à porta. Nós estamos no vale da decisão. Você quer viver? Só Jesus. Está selado. Da onde, na casa dele, o menino tinha tudo para não estar aqui. O jovem, ele ouviu uma voz. É o chamado do Senhor, para que ele estivesse aqui presente, ouvindo essa mensagem. Hoje pela manhã, o irmão Mateus esteve aqui, e quando ele se despediu, ele nos deu uma alegria maravilhosa em mim e na pastora Maria. Ele disse assim, até daqui a pouco. Que coisa, hein? Que coisa. 2 jovens. Só Deus explica. E assim, eu quero dizer para vocês, de que tudo se cumpriu na vida daquele patriarca.
Sua família foi muito abençoada. Você, antes eu vou dizer que Jacó significa enganador. Lembra que eu expliquei que ele luta com um anjo ali no Val do Jaboque? E quando o anjo toca na coxa dele, ele passa a mancar, mas o anjo disse assim para ele: já não mais se chamará enganador. A partir de hoje você será chamado Príncipe de Deus, Israel. Olha que coisa maravilhosa. Você não é mais enganador, você não está enganando mais ninguém. Porque agora, eu sinto muito, eu sei que você pode até ficar chateado comigo, mas você agora é Príncipe de Deus. Todos os nossos jovens, todas as nossas jovens princesas de Deus, nossos adultos, servos do Senhor, para glorificar, para adorar esse grande Deus. Uma semana vai se iniciar, meus amados, já no término dessa mensagem. Uma semana vai se iniciar. Estradas estarão sobre as rodas dos veículos que vocês estarão. Curvas e curvas serão ultrapassadas. Em cada uma delas rondando um perigo. Mas Deus vai levá-los e vai trazer de volta. Um dia, o pastor Carlos, que ao fazer faculdade em 2 cidades, em Volta Redonda, depois de longos anos, fomos fazer faculdade em Valença também, e em cada curva, Deus cuidou. Chegamos até aqui. Hoje já não estamos indo mais, mas nossos netos estão indo, então nosso coração vai junto. Mas agora acrescentou, Mateus está indo, o coração está indo junto também. Senhor, proteja ele, proteja ele. Daqui a pouco é Vitória. Para onde foi a Vitória? A Vitória está fazendo faculdade de medicina em tal lugar, Senhor, Senhor, seja com ela. Daqui a pouco, Mateuzinho também está lá na faculdade, né, Mateuzinho? E aí é claro que todos esses jovens aqui estarão como o pastor Carlos, cabelinho branquinho, assim, né? É a vida se renovando a cada dia. Portanto, para você que está no YouTube, essa mensagem, que ela não seja simplesmente motivo para você ouvir, mas compartilhe com seus amigos, dê o seu like ali, entra e comente. E para você que ainda não teve essa experiência, é só colocar no YouTube, ó, ICPS, Igreja Cristã, Projeto Salvação. Nos ajuda para que o YouTube recomende esta mensagem para muitas pessoas. A pastora Maria, eu até peço que Deus abençoe ricamente, porque durante toda a semana ela fica passando essa mensagem o tempo todo para um e para outro. Eu às vezes esqueço de colocar no meu celular, ela puxa a minha orelha assim, ó, que dê a mensagem. Eu digo assim, pega meu celular, coloca lá. Ela vai lá e coloca. Ela tem essa preocupação, porque senão a gente passa. A mensagem do YouTube passa a nos deixar de lado. E hoje nós estamos alcançando vários estados, entendeu? Nós já estamos no Espírito Santo, nós já estamos em Minas Gerais, nós estamos em São Paulo, nós estamos em parte do estado do Rio. Então, somos um pouco tão pequeno, mas de um Deus tão grande, que Ele possa nos e os abençoar ricamente com a sua paz.